Estamos online, estamos online, estamos online, muito bem. A partir de agora, estou começando aqui oficialmente a live Papo Inquieto e vou chamar uma amiga aqui, e uma artista, ela é atriz, ela é da artes do corpo, ela é da mímica, ela é do improviso, ela é educadora, ela é muitas coisas. Ah, e é dubladora também. Aí eu preciso perguntar se ela é bonequeira também. Eu não perguntei isso, mas a gente vai chegar lá. Então sejam bem-vindos todos e todas e todes, tá? Maísa, Tancha, Chagas, sejam bem-vindos. Então, você também que está aí, que eu estou te vendo, Silvia Lhulier. Falei certo? Ah, sim, sim, sim. Tá certinho. Seja bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado aí por aceitar o convite e estou muito feliz. A Maju já tinha indicado você já faz tempo, né? Já tinha mencionado. Eu falei, pô, é verdade, legal. Vou chamá-la. E aí esperei cumprir aí uma agenda aí de alguns amigos que eu já tinha combinado. Falei, bom, agora é o momento. Então é isso. Quer falar alguma coisa? Não, olá todo mundo. Muito bem, então. Então, ó, aqui já tem amigos, a Maísa, a Tancha, o Chagas, tem gente de Natal, tem gente de Angola aqui entrando, tem gente da Itália, tem gente Opa, de Moçambique, e tem gente do México também entrando aqui, e gente do Brasil, claro. Então é isso. Vamos começar então. As pessoas vão entrando, fiquem à vontade é bem para fazer. internacional. É, os amigos vão passando, entrando, amigos que já estiveram aqui na live também. Então é muito legal isso. Tem gente do mundo inteiro. O mundo realmente fica pequeno com a internet, né? Oh, Bora começar? sim, Então vamos lá. Você está nervosa? eu estou. Ah, Mas eu nervoso bom, também. nervoso bom. Eu também estou um pouquinho, porque normalmente as pessoas que eu chamo são pessoas que eu conheço bastante, então é mais fácil, né? Mais fácil conversar, puxar as memórias, então facilita o meu trabalho. Aqui vai dar trabalho. Então vamos lá, então. Então a primeira pergunta é básica, né? Como é que você começou? Como é que foi seu início no teatro? Eu desde muito pequena que eu decidi que eu ia ser atriz. Eu decidi muito, muito pequenininha. E aí eu queria muito começar profissionalmente muito cedo, minha mãe nunca deixou. E então, quando eu estava lá no ensino médio, eu fazia teatro amador na escola que eu estudava. E aí, quando eu me formei, eu fui para artes do corpo, que é onde eu conheci a Maju, né? Estudei lá e já foi no meu segundo ano que eu consegui meu primeiro trabalho profissional. Eu fui trabalhar para uma professora que era diretora, ela tinha recebido o fomento recebido uma verba da lei de fomento, né? E ela precisava de pessoas que tivessem afinidade com a improvisação teatral e eu sempre me virei muito bem na improvisação. E era um projeto muito completo, porque era um projeto onde a gente tinha oficinas também. Então, eu estudava na faculdade e estudava nesse projeto, né? Eu estudei com muitas pessoas lá, estudamos comédia dell'arte, mímica, foi meu primeiro curso de mímica, na verdade, foi lá, não foi na faculdade. E depois voltei para a faculdade, continuei na faculdade, não cheguei a sair, né, por causa desse projeto. E aí já estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Você já se desenvolveu rápido, assim, né? Você entrou, começou a estudar e já foi se Foi, enfiando nos projetos, nas companhias. foi uma sorte, na verdade, foi a questão de estar no lugar certo, na hora certa e ter a afinidade, a qualidade certa, na verdade. Uhum. Porque era esse projeto, era o Teatro Esporte, da Vera Chatkin, que ela precisava de pessoas com pensamento rápido, principalmente humor, não tem obrigação, improviso de ser engraçado, mas vamos dizer que a maior parte das cenas eram engraçadas, então nós éramos 3 estudantes que entramos na companhia e a gente tinha normalmente assim 1 ou 2 vagas por espetáculo, entrava ou 2 da gente, né? Então a gente era uma parte pequena da companhia, o resto da companhia eram atores profissionais que estavam já há mais tempo improvisando e trabalhando como atores.
Mas foi E, uma sorte, né? legal. Eu já comentei aqui com outros amigos também sobre isso da sorte, né? A gente passa um tempo da profissão e principalmente quando a gente está estudando, que você precisa ter sorte, né? E isso para mim era muito vago, sorte, né? Né? E com o tempo a gente entende, né, o que que é essa sorte, né? E é É, tudo isso que você falou, é uma junção de um monte de coisas, né? e um projeto maravilhoso, um projeto onde a gente recebia realmente um salário, um cachê por apresentação, e a gente treinava com profissionais excelentes, né? O diretor musical era o Pedro Paulo Bogossian, então, que dava aula de improviso cantando para a gente, apesar de eu não cantar muito bem, mas, assim, era um nível de profissionais muito alto, então foi um começo para mim de sonho, né? Sou grata até hoje, assim. Legal. E para quem está entrando aí, gente, a Silvia, ela está na França hoje, né? A gente vai chegar lá ainda, mas só para vocês saberem, tá? Ela é brasileira e está lá na França e vai contar mais para frente aí um pouquinho do que ela está fazendo lá, tá? E Silvia, você pode falar um pouquinho da artes do corpo da PUC, o que que é, porque tem muita gente que não sabe, né? E tem gente, inclusive do meio artístico, que não conhece o curso, e você pode explanar um pouquinho aí. O curso da comunicação das artes do corpo, que eu fiz com habilitação em teatro, né? Minha habilitação é teatro. Eu falo assim, cada dia, cada tempo que eu passo, eu me apaixono mais pela minha formação e às vezes me arrependo de não ter aproveitado coisas que eu poderia, assim, o curso de comunicação das artes do corpo é uma visão muito moderna, muito contemporânea, na verdade contemporânea, sobre o teatro, sobre a performance, sobre a dança. Então, foi um curso criado por pessoas, por artistas, que tinham também uma formação em semiótica, e eles entenderam que o teatro, a performance e a dança são artes do corpo. A primeira mídia de criação do artista é o seu corpo, né? Então, a gente parte do corpo para para fazer arte, né? Então, é um curso onde eu estudei além da a semiótica, né? Foi um curso criado por semióticos, semiótica da cultura, estudamos anatomia, estudamos coisas de psicologia, coisas de um entendimento muito profundo sobre a visão que a gente tem do corpo e, e também do teatro, né? A gente estudou história do teatro, então tem também a parte tradicional, história do teatro, teorias do teatro, interpretação teatral, Stanislavski, tudo isso, mímica e técnicas, tudo isso a gente estudou. Então, ele juntava duas coisas que são muito ricas, porque a gente, como artista, se a gente entende como funciona o corpo, por questões de não só anatomia, mas como a visão que se tem do corpo também, né? Historicamente, como a gente constrói essa visão que a gente tem do corpo, a gente, como artista, é muito rico. É muito rico, porque a gente E é, comunica e com é o corpo. interessante, né, que é um curso que oferece tudo isso, uma formação bem diferenciada mesmo, e foi ameaçado, né, de extinção há Sim, pouco tempo, né? Quase tiraram sim, o curso, né? E sim. eu não sei se você esteve na movimentação, nos movimentos que a galera que eles fizeram aqui para manter o curso, né? Mas eu sei que muitos amigos juntaram as forças aí e conseguiram lutar aí para que o curso permanecesse. Nossa, E, enfim, quanto, né? quanto mais eu estudo aqui na França, ou mesmo no Brasil, mais eu vejo o quanto o curso era rico e deve continuar, claro, porque muitos professores continuam e a pesquisa foi seguindo para enriquecer e para. Mas o quanto o curso era rico, inclusive de integrar isso, porque a gente tinha matérias, eu estudava principalmente no teatro, mas tinha matérias de dança e tinha matérias de performance. E então compreender esse teatro contemporâneo que engloba isso, né? Engloba a performance, engloba também questões da dança. Então era muito, muito, muito rico, sim. É uma visão que E, é bom, muito diferente às vezes. eu tenho amigos que foram para fora também, e eles falam muito, eles fizeram o Atos do Corpo,
e comparam muito assim, o nível da PUC com as escolas que eles fizeram lá. E eles falam que não deixa nada a desejar, assim, sabe? Nossa, a gente estudava, eu lembro da gente estudar em História do Teatro, eu entrei lá não lembro se eu entrei em 2001 ou 2002, mas alguma coisa por ali. E a gente já debatia o teatro pós-moderno, né? E os estudos de teatro pós-moderno, mesmo na Europa, eles começam nessa época, 2001, 2002. Então, assim, estava muito já estão muito afinado com a contemporaneidade, né? Então, aqui eu tive um debate sobre o teatro pós-moderno, tudo. Eu falei, nossa, na PUC a gente viu tudo isso. Só que a diferença é que a gente está em 2020 agora e eu estou na Europa, né? E vem agora eu sou péssima com o nome, esqueci. Tem um autor alemão específico que escreve sobre o teatro pós-moderno, né? E o livro dele é publicado por aí, 2001, 2002, e a gente já estava estudando também isso, né? Da pós-modernidade e da quebra de barreiras, o curso era estruturado nisso, né? Então, Legal. Ó, a Maísa está aqui fazendo várias perguntas. Maísa, eu vou chegar lá ainda, tá? Você fez mais cursos de especialização na França? Outra pergunta. Você trabalha mais com que segmento, atriz? Vou chegar aí, viu, Maísa? Calma aí, calma aí. A gente está indo aqui passo a passo, São Paulo, Brasil. Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Aguarda aí, não sai, hein? Bom, mas o corpo em si, né? Obviamente que ele está presente no nosso trabalho porque, né, ele está aqui. Mas a tua pesquisa voltada para o corpo, ele é muito presente no seu trabalho, né? E eu queria saber, opa, achei que tipo, você tivesse caído. E eu queria saber quando é que a improvisação, você trabalhou muito com improvisação, né? E eu queria saber quando é que a improvisação entrou na tua vida também e qual é o teu processo, assim, na hora do improviso? Você tem alguma técnica? Você puxa alguma... Falo isso porque eu fiz um projeto chamado Playback Theater e a gente também improvisava bastante e era de acordo com a história que a gente ouvia e a gente tinha que improvisar a história da pessoa, contar a história da pessoa, sem ensaiar, sem nada, sem combinar nada. Então, cada um tem um jeito, né, de memorizar as informações que são mais importantes ali para serem passadas. Você, no teu processo da improvisação também, tem alguma técnicazinha? na verdade, eu gosto de dizer, eu sou meio multitécnicas. Meu cérebro passa por dar uma passada geral por várias coisas até ele encontrar, acho que eu preciso disso, e fica naquilo. Eu falo isso porque, na verdade, esse primeiro trabalho que eu fiz já era de improviso, né? Numa técnica que é a técnica do teatro esporte, que é do Keith Johnston. Então, ele tem alguns pilares, que é a aceitação da primeira ideia, o dizer sim, o jogo de status e as habilidades narrativas, as habilidades. Então, ele tem um método, né? Então, eu trabalhei muito tempo com o método do Keith Johnston. Depois, eu comecei a trabalhar com outros espetáculos improvisados que exigiam outros métodos, né? Desde trabalhar também com a educação, com a Viola Spolin, eu fiz um espetáculo que chamava Espontânea, que era só sobre, que era, na verdade, o conceito era de dramaturgia espontânea, então a gente estudou muito Oi, dramaturgia mesmo. Silvia. Desculpa, Alô? Silvia. Para mim travou aqui, eu perdi você. Não sei se as pessoas perderam. Eu parei Caiu na ainda? Viola Spolin. Eu até eu volto. Sumiu, ficou tudo... Ficou escuro aqui para mim. Então, aí teve esse mais tradicional Viola Spolin, que Perdeu o acho que fio, né? todo mundo estuda em algum momento da vida do teatro, né? É mais tradicional que o Keith Johnston. Depois, teve um dos projetos, assim, entre vários projetos que eu trabalhei com um improviso, teve o Espontânea,
que a gente estudava dramaturgia, então a gente usava a técnica dessa espontaneidade do Keith Johnston com conceitos de dramaturgia. Então a gente era uma mistura do Mamet com o David Ball com o Sorriot. Então era uma misturada que só a gente que estava lá entendia, porque foi um dramaturgo, o Fábio Brandi Torres, ele deu aula de dramaturgia para a gente e ajudou a gente a estruturar os conceitos de dramaturgia que a gente precisava para fazer esse espetáculo. Então ele era mais mas aí você precisa de técnicas de ator, porque era um espetáculo que muitas vezes a gente ia para a tragédia ou para o drama e que de repente você precisava se emocionar numa cena, e o improviso ele é muito intelectual, porque você está procurando soluções intelectuais, né? E aí você tem que voltar para o emocional, e isso a gente debatia muito, como você faz, como o outro faz. E aí tinha a Ana Paula Dias, que fazia parte do processo, ela passou algumas técnicas demais, né, para a gente, mas eu me identificava muito com uma coisa até bem stanislavskiana de trabalhar a imaginação. Eu tentava, antes de uma cena que eu sabia, agora a cena está pronta, a gente armou tudo para um momento de emoção, então eu respirava fundo e entrava e tentava realmente dar esse tempo de enxergar as coisas, enxergar o lugar que eu estava, enxergar os outros e deixar a imaginação me levar para essa emoção. E tinha um tema, assim, a cada apresentação? É o público que dava o tema? Como é que era? Esse espetáculo eram poemas. A gente tinha Hum, muitos livros e a gente deixava, se o público quisesse, levar livros. E a gente pedia para o público escolher 3 poemas: um poema para o primeiro ato, um poema para o segundo ato e um poema para o terceiro ato. E a gente tinha um título para a cena final, que a gente começava. A primeira coisa que a gente fazia era a cena final do espetáculo, para saber onde a gente ia chegar. Na verdade, o público ficava, ai, que coisa diferente, mas para a gente era uma coisa assim, então a gente tem que chegar ali, né? Então a gente criava um espetáculo para chegar naquela cena. Então era um espetáculo muito bonito, muito, às vezes muito engraçado. A gente fez as versões que eram muito engraçadas, a gente fez muitos bonitos, e tinha espetáculos que não funcionavam direito, porque é o risco do improviso, assim. e é o tipo de trabalho que você pode levar para qualquer lugar do mundo, né? Ele tem essa. Em comparação, tem um outro espetáculo que eu trabalhei que também era do improviso, que aí a gente já vai para o Impromime, que juntava a mímica mais para o lado da pantomima com o improviso. Então, o espontânea, ele tinha essa coisa, sim, mas assim, ele é muito verbal. Ele depende muito do verbo. Então, essa questão de viajar para o mundo depende da habilidade de comunicação, né, Claro. linguística. E Porque improvisação também, né? Em outro idioma. porque eu vejo que uma coisa que eu tenho visto com línguas é que nem todo mundo é diferente. Existem pessoas que são muito precisas na gramática, mas não tem esse se virar de se expressar em outra língua, né? Mas tem pessoas que se viram muito bem, então isso varia um pouco. Agora, o Impromime, que a gente fez, inclusive, num festival de Amsterdã. É isso que eu ia perguntar agora, seria a minha próxima É, pergunta. Tá? então, só para situar, o Espontânea é um espetáculo que teve dramaturgia, teve direção do Ian Sofredini, né? A orientação de dramaturgia foi do Fábio Brandi Torres, direção do Ian Sofredini. O Impromime, a direção já é do Fábio Lins, né? Um projeto que ele criou. Eu era apresentadora, no caso, né? Então, nós fomos para Amsterdã, eu apresentava em inglês o espetáculo e conversava com o público em inglês, e a gente queria, porque a gente queria um material mais sensível, porque quando a gente fala de improviso e impro, o pessoal já vai para aquelas coisas que é as coisas engraçadas, e já vai no banheiro, sabe? A gente quer um lugar, todo mundo lá no banheiro, na sauna, vai. E a Tem um gente lugar comum, né? Isso, e a gente queria lugares que fossem significativos para as pessoas. Então, eu contava uma história de um lugar significativo para mim e pedia um lugar significativo para o público. E aí eles respondiam. Então, tinha
essa troca, essa necessidade da minha parte de comunicação, mas depois as cenas que eram feitas em cima eram todas em pantomima, ou seja, mímica silenciosa. Então, é muito universal. E aí eu acabei saindo do grupo, mas eles estavam em pesquisa para como precisar menos do verbal ainda, de repente não precisar desse apresentador, ou que esse apresentador aparecesse menos, era uma pesquisa do grupo, para ter essa universalidade, né, eu não digo que a pantomima não é universal, tá, porque tem muitos códigos que são culturais, mas por não ter o verbo, né, e tem, por exemplo, a cultura americana, latino-americana, americana e europeia, e mesmo a África, temos muitos códigos em comum, coisas que compreendemos pelas ações, né? Então, é um espetáculo Ô, mais Silvia, universal. entendi. Tem gente fazendo perguntas aqui que é o seguinte, vou colocar aí na Pergunta. tela para você ver. O Sérgio Portela está perguntando se você teve aula de performance com Otávio Donassi. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Eu acho, ele deu aula Tá. na PUC, ele entrou depois que eu saí. Eu sou formada em 2005, ele entrou depois. Eu lembro, eu sei, conheço o trabalho dele, ele fez o trabalho com as TVs na cabeça das pessoas. Eu lembro, eu tenho bastante referência do trabalho dele e dessa, mas realmente não estudei com ele. Vídeo, vídeo criaturas, né? É, a Videocriaturas, O Serginho exatamente. até colocou aqui também isso. Ah. E acima lá, o Samir passou aqui, não sei nem se ele ainda está aí, e ele, acho que ele Samir. deixou o nome aqui que você estava tentando lembrar. Ah, é esse mesmo, Hans Thiel, Samir. lembra? Samir é uma enciclopédia, né? Samir eu não lembro. Para mim, eu começo a falar de uma coisa, fica preso no meu cérebro. E eu tive essa Legal. aula sobre pós-modernidade, né? Era um professor que, aqui na França, um professor, inclusive geógrafo. E ele falava com todo o contexto da pós-modernidade, importância do movimento feminista no pensamento pós-moderno. Então, foi uma coisa bastante diferente. Ah, legal. E voltando aí então para o corpo, a Voltando mímica, você para a estudou mímica. depois também, né? Sim. E qual é a força que a mímica tem aí na tua vida, no teu trabalho? Então, como eu dizia, a mímica, então, nesse primeiro projeto aí com a Vera Chatkin, eu já fiz uma primeira oficina com o Luiz Lois de mímica, depois fiz com ele na PUC e me apaixonei, era uma coisa que eu sentia falta em mim, de uma precisão de gesto, de uma beleza, de uma estruturação do gesto. Fui fazer curso com o Luiz e fiz curso também com o Ricardo Napoleão, que já era um outro lado do teatro físico, porque o Luiz tem essa formação com o Desmond Jones e com o pessoal lá da Lange Fu, que é mais ligado ao teatro, à mímica do Decru. E o Ricardo Napoleão seria uma pessoa que estudou com o Jacques Lecoq. Então, eu tinha curso, fui fazer curso oficina, os dois no estúdio do Luiz Lois, e fazia esse lado mais Decru com o Luiz, o lado mais Lecoq com Napoleão, e me apaixonei por esse lado da interpretação mais físico, né? Mais trazer a coisa do palhaço, a precisão da mímica, e fui estudando. Eu cheguei a fazer, na companhia do Luiz, eu cheguei a substituir uma atriz em um espetáculo. A gente tinha um espetáculo infantil, e aí eles me chamaram para fazer o espetáculo, então eu fiz uma missão super, hiper importante, que é o espetáculo infantil deles, uns 2 anos, 2, 3 anos, que eu fiz com eles, que é um prazer, é muito legal ter feito isso, foi uma outra experiência maravilhosa, e, e eu sempre incorporo, assim, tenho
acho que é o Eduardo Coutinho que fala, né, que é mímico também, professor de mímica lá na USP. Eu fiz alguns trabalhos com ele, encontro com ele de vez em quando em alguns projetos, ou do espontâneo ele participava, e ele fala assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas você não faz mímica? E ele diz assim, eu sempre faço mímica, e eu acho que o meu pensamento é isso, assim. Quando a gente aprende a técnica da mímica, ela é muito mais ampla do que a pantomima, né, do Marcel Marceau, ou, não que isso seja, mas é que é mais amplo, né, um olhar amplo. Então, eu não deixo de tudo que eu faço tem mímica, de certa forma. Mesmo a dublagem vai ter um tanto de mímica, porque tem um tanto dos conceitos lá, né, de como você coloca a voz, você trata como gesto, talvez. Isso eu ia te perguntar também. Eu estou indo pela ordem, né, das tuas, das tuas qualidades aí, dos teus trabalhos As artísticos, e ordens. a dublagem estava nessa ordem aí. Como é que é trabalhar, então, sair desse corpo que está sempre em movimento e ir para um estúdio que é fechado e colocar a voz mais em primeiro plano? E como é que o corpo fica nisso? Às vezes é engraçado, porque a dublagem é uma coisa que eu faço, tenho muito prazer, mas que eu não me considero uma super dubladora, né? Eu consegui alguns papéis pequenos, mas que com muito prazer, e tem coisas que eu faço muito bem, coisas que eu ainda luto bastante para conseguir. Mas quando eu me desenvolvo bem, eu vejo que é quase como se meu corpo transportasse um pouco para o corpo do outro, né? E como que essa habilidade da mímica, de observar, ela consegue levar ao gesto do outro, né? A buscar a voz no gesto do outro, né? Então, é muito, é como se meu corpo um pouco sumisse e eu me encontrasse no corpo do outro. É uma coisa um pouco diferente, né? E Mas você se adaptou fácil assim com a dublagem? Porque nem todo mundo, principalmente quem vai do teatro assim direto assim para dublagem, tem uma certa dificuldade às vezes, né? A maioria das vezes. Você se adaptou fácil? Eu demorei um tempo assim, né? Falando por mim. E vi muitos amigos saírem do teatro e irem para dublagem. Muitos nem conseguiram dublar, mesmo tentando. E outros já também assim, poucos conseguiram rápido, né? com algumas coisas eu luto bastante, porque eu vejo que tem uma questão de adaptação que eu, na verdade, assim, eu fiz um primeiro curso de dublagem quando eu era muito nova, né? E eu ainda não tinha o DRT, então não podia dublar. Eu tinha 18 anos, estava estudando teatro, fiz o curso de dublagem, mas não podia dublar, e entrou nessa loucura de trabalho. Como consegui, comecei a trabalhar no teatro e tal, deixei a dublagem de lado e fui voltar depois, que eu já tinha um tempo de palco. Aí já fazia diferença, porque eu tinha tempo de palco, tinha tempo de. Então ali veio uma adaptação. Eu fiz de novo o curso de dublagem, fazer uma segunda vez, e de novo uma adaptação, e uma adaptação a esse meu novo perfil, porque o meu perfil de voz não é o mesmo perfil que minha aparência. Eu falo isso porque minha voz é considerada pesada para dublagem. Meu perfil físico é considerado leve. Então, quando às vezes eu chegava no estúdio, é difícil, isso me falavam, né? Às vezes demora para o diretor te colocar, te enxergar a tua voz, o que, que pode fazer, né? Então, assim, se a gente olha, tinha um estúdio que eu trabalhava bastante, a Marshmallow, não sei como a Marshmallow está hoje, e eu fazia muito lá um programa de aeroporto que tinham vários policiais. E eu fazia muitos policiais do aeroporto pegando o pessoal que estava transportando droga. E era muito bom, muito fácil para mim, porque minha voz pegava forte, eu pegava e ia, assim. E foi meu ápice na dublagem, assim, de eu achar que estou fazendo alguma coisa direito. Foi o diretor um dia, não lembro que diretor, mas eu lembro que era uma pessoa até antiga na dublagem que chamou a dubladora que dublou, que era uma iniciante,
pediu para ela assistir minha escala, porque ele sabia que eu vinha e ela não estava conseguindo impor na voz. Ele falou: não, assiste a escala dela. E aquele papel das policiais, assim, era um papel que eu fazia muito bem. Então, para mim, teve essa dificuldade também dos diretores enxergarem, compreenderem que minha voz era mais pesada que meu físico, para eu começar a ter esses personagens de mais peso, às vezes mais idade que eu, mais peso, mais peso corporal mesmo, de muita força, né? Então, cientistas na Marshmallow é um estúdio que às vezes as mulheres reclamavam, falavam, não tem trabalho para gente na Marshmallow, porque eram muitos documentários e muitos. Mas para mim eu sempre tive um tanto de trabalho lá, porque pegava cientistas, pegava pessoas com essa voz mais empossada, né? Agora, A coisa mais. Marshmallow era um lugar que trabalhavam sempre com vozes mais pesadas, né? Porque tinha essa propriedade, né? São pessoas reais, são pessoas cientistas que têm um conhecimento. Então, lá eu trabalhava bastante com essas coisas. Mas aí E teve você, essa adaptaçãozinha aí, minha aí do. e assim, aceitação, você já chegou na dublagem aceitando como é a dublagem? Porque assim, eu demorei para aceitar a dublagem também. Ao mesmo tempo que eu queria dublar, É, eu vi a dublagem muito como um quebra-galho, entendeu? E então isso me prejudicou muito na minha evolução e também eu tinha um compromisso com a verdade, sabe? Que a gente tem no teatro, a verdade com o personagem. Então me escalavam muito para fazer velhos às vezes. E eu olhava aquilo e não acreditava, então não conseguia fazer como tinha que ser feito, sabe? então, para mim, uma Enfim, coisa que eu tenho muita pena, assim, é que agora eu tô afastada, obviamente, da dublagem, porque eu tô na França, mas eu nunca cheguei a fazer. Ai, o Samir tá mandando um recado, vou parar um pouquinho. tá. Ah, eu preciso falar com o Samir, depois vamos colocar em dia. Isso aí, vou falar logo mais da França. A gente já vai entrar na França, hein, Samir? Calma aí que a gente já está chegando. Eu tenho naturalmente uma, uma facilidade com coisas cômicas e humorísticas. E mesmo com os cursos de dublagem que eu fazia, quando eu fazia o curso, as coisas cômicas, o Roberto Leite, que era o meu professor, ele falava: Nossa, a Silvia, ela tem uma malandragem na voz, ela tem uma coisa que ela faz a coisa cômica muito bem. Mas eu vejo que nos estúdios e tal, os trabalhos às vezes mais cômicos ficam realmente para os dubladores que têm mais tempo de casa, que eles têm mais segurança, porque não é simples fazer comédia. Então eu nunca fui testada para fazer uma coisa mais cômica assim. Fiz algumas pontas em desenhos, alguns desenhos que ficaram muito legais às vezes, mas não cheguei a fazer uma série, um sitcom, por exemplo, infelizmente não, né? E, enfim, essa questão do tipo físico com a voz do dublador, realmente eles falam, tem gente, algum dublador me falou, tem gente que é mal dublado na vida, eu sou uma pessoa mal dublada. Um filme estrelado por mim não seria dublado por mim mesma. Eles colocariam alguém com uma voz mais delicada. Não, mas às vezes tem, na dublagem tem umas pessoas que você olha o tipo físico dela e não combina com a voz, com o que a gente imagina. Você fecha o Não, olho, a voz está dizendo que é uma pessoa assim, assado. Quando você abre o é olho, é outro corpo, outra pessoa, com o que você imaginou, que a voz te sugestionou, né? porque no fim a gente dubla a imagem, né? A gente não dubla o som, porque o som sai e a pessoa tem a imagem com a voz. Então, se a voz não cola, parece que o trabalho do dublador é mal feito, da dublagem que é mal Pois feito, é. né? Quando uma pessoa real, se a voz não cola, porque não está dentro dos estereótipos que a gente está acostumado, a gente fala, não, tudo bem, a voz dela, né? Mas se não, você fala, fica esquisito, assim. E a Maju está perguntando aqui para você contar um pouco da pesquisa que você está desenvolvendo atualmente. Tem a ver com a França? Tem a ver, a gente vai chegar lá. Atualmente eu só estou aqui com as coisas da França.
Então a gente vai chegar lá. Eu não tenho Bom, tempo para outras coisas. já que você, antes da gente ir para a França, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, você já até esboçou aí, o teu trabalho com humor, né? Você já falou que tem essa facilidade, então como é que é desenvolver isso? E a segunda já que o Samir apareceu aí também, o teu trabalho como educadora, né? Que eu sei que ele é coordenador na escola que você trabalhou e tal. Então, se você puder falar essas duas coisinhas, aí a gente vai para a França. Então, meu trabalho com humor é uma habilidade, uma compreensão pessoal que cada vez mais eu chego, eu estudo muita coisa de humor porque eu gosto. Eu gosto de contar, eu descobri essa história, eu me lembrei, quando eu era muito pequena, né? Hoje, fui fazer uma viagem com a minha família de avião, eu tinha uns 7 anos, e minha mãe estava com meu irmão bebê e minha irmã no avião, e eu sobrei para ir com meu pai, né? E todo mundo quer, primeira viagem de avião, morrendo de medo, todo mundo quer estar com a mãe, né? Porque a mãe protege, né? O pai mais ou menos. É o mesmo avião, mas o pai só mais ou menos. Então eu lembro que estava sentado meu pai, eu e uma pessoa desconhecida do lado. E eu naquele nervoso, meu pai resolveu fazer uma brincadeira e ele falou: "Ah, Silvia, você sabe que quando o avião for decolar, precisa bater a asa para ajudar o avião". E eu olhei para o meu pai, assim, e na minha cabeça eu falei assim: é óbvio que ele está me zoando, isso é ridículo, não tem nenhuma função. E eu falei: ah, tá. Só que quando eu comecei a conversar com meu pai, eu observei, assim, a pessoa do meu lado, assim, levemente se inclinou, e eu percebi que ele estava prestando atenção na gente. E no meu cérebro veio um conflito assim: eu posso me fazer de besta, e essa pessoa vai rir, e todo mundo vai rir, relaxar, e a gente vai esquecer que tá para viajar. Ou eu posso simplesmente dizer para o meu pai que isso é ridículo, não entrar na brincadeira e pronto. E o que eu fiz? Na hora que o avião foi decolar, eu bati asa. Quantos anos? Uns 7, o meu irmão era bebê, então devia ter uns 7, 8 anos. Coisa assim. E hoje em dia, assim, essa ficha veio me cair há uns 2 anos, assim. Que eu falei, nossa, quanto conhecimento de comédia e humor e encenação tinha ali, né? Esse conhecimento de que, poxa, eu ganhei a atenção dessa pessoa. Para essa pessoa rir, eu vou ter que me fazer de idiota. E também, e de fazer de idiota, assim, com convicção, porque se passa que você está jogando, não rola, né? E, e também de que o humor naquela hora relaxaria a tensão que eu estava sentindo e que os outros também, né? Então, eu acho que isso vem muito da minha personalidade, né? Então, ver que é uma coisa. Você é o tipo de atriz que, desculpa te cortar, mas Não, que pode vai falar. lá, tem uma cena, pega uma cena séria, dramática e começa a fazer no ensaio e aí as pessoas começam a rir. Sim, Não porque é ruim a cena dramática, mas porque sim, você acaba trazendo alguma coisa. porque às vezes a Maju vai. Eu lembro de uma cena da PUC, eu acho que a Maju estava presente, que a gente foi fazer um Hamlet. E aí eu acreditei muito no Hamlet, muito ingenuamente, porque eu tenho. O que as pessoas riem de mim é que às vezes eu acredito com muita ingenuidade em situações absurdas. Então, fui fazer uma cena onde quem fazia a minha mãe do Hamlet era uma outra colega minha da mesma idade, e eu acreditei de uma maneira tão ingênua naquele Hamlet, que quando eu falei mãe alguma coisa, todo mundo se esborrachou de rir. Porque tem essa coisa, então eu tenho essa habilidade de acreditar em coisas muito simples, e aí vem o humor, né? Porque a realidade ela é mais complexa. E o humor a gente simplifica essa realidade. Só que, além de simplificar, você precisa acreditar com a mesma verdade que que o cara, que a pessoa que está fazendo a tragédia, o drama, acredita, né? Ou seja, Então, você já é um clown, né? eu sou um pouco, tenho sido menos. Com a realidade, com o tempo, com a idade, eu fui ganhando mais camadas de complexidade mas assim, se entregar com muita força para uma coisa simples que às vezes eu faço, para uma realidade absurda,
Isso é cômico, né? Em mim, né? Tipo, mas então aí eu fui sempre, assim, me dá prazer que as pessoas riam, provocar o riso, né? E eu fui e comecei a estudar, fiz o improviso, não fiz muito stand-up, eu fiz um pouco de stand-up, porque eu tinha curiosidade, então eu estudei mais, eu li o Riso do Bergson, li diversas coisas a respeito de humor, e estudei clown, claro, e eu fiz um tempo com a Companhia do Feijão, eu fiz parte de um grupo de estudo de clown com eles um tempo, que tinha Isso lá é o incrível. Guto, era mais o Guto, não era toda a companhia, era uma parte da companhia, que tinha um grupo de estudo, então fiquei lá um tempinho. Então, eu me ligo muito a essas coisas de humor, e foi com humor que eu aprendi a fazer drama também. Quando sai errado, eu falo, não, a coisa que eu fiz está muito simples. Ah, o Bruno! Olá, Bruno! Silvia, E tem olha aí, ó, já amor, te que, né, a chamo gente velha também para vai falar, você. tá falando de humor e vai falar também dessa Sim, questão. sim, Você, sim. professora, tem um ex-aluno teu aí, É o que, Bruno. inclusive, ó, fui repetente no curso da Ele Silvia. fez, ele fez 2 vezes. Porque aí o que aconteceu? O que aconteceu na minha vida? Eu me descobri educadora, eu tenho muito prazer, eu descobri que eu tenho muito prazer em ensinar. Aqui na França, eu vou saciar esse prazer, porque eu tenho uma colega minha que tem dificuldade, então eu dou aula de recuperação para ela de graça. É engraçada a relação, porque é bom para mim, porque eu articulo o pensamento em francês antes da prova, né? E para ela, ela simplesmente não entende algumas coisas, né? Mas eu fui, enfim, estava trabalhando, a coisa da dublagem nunca realmente decolou para mim, no sentido de eu poder me sustentar com a dublagem ou com teatro, e tinha todo o conhecimento de improviso, e eu tinha vontade de dar aula, e eu já dei uma oficina ou outra, e aí eu entrei para a Recrearte para trabalhar com uma turma, com 2 turmas, uma de adolescente jovens e outra para já adolescentes adultos, né? E lá na região do Butantã, próximo ao Shopping Raposo, onde eles têm uma unidade. Então eu comecei um trabalho com eles, que foi muito legal, a turma cresceu bastante, foi formando turma, foi crescendo bastante, eu comecei a ter mais espaço na Recri e propor cursos de férias com essas técnicas que eu tenho, né, que eu estudei bastante, eu estudei um tempo de mímica, né, e teatro físico, eu comecei a estruturar e humor, né, oficinas, por exemplo, a oficina de humor foi tudo que eu peguei do clown, do stand-up, então não é uma oficina de clown, stand-up ou improviso, é do conhecimento que eu tenho disso, como o ator pode usar para fazer humor, porque eu vejo que vários desses conhecimentos que eu tenho instintivos ou naturais não é natural para todo mundo. Nem todo mundo pega um texto de humor, nem todo mundo pega um Suassuna e fala onde é que está a graça disso. Qual que é a Uhum. parte engraçada e como que eu construo para ela ser engraçada? Eu sempre falo para os meus alunos, o humor é armadilha. É você construir armadilha. Então você precisa saber onde a armadilha está e como você vai fazer o outro cair. Só que tem esse lado intelectual dessa matemática, de onde que está a armadilha, por que é engraçado e como eu construo para a pessoa cair inocentemente, mas tem um lado que você tem que acreditar nisso, porque se você é falso, se você não está ali, fica aquela pessoa que está contando o tempo todo que é engraçado, fazendo caras e bocas e não... é um humor que eu não gosto, assim. Tipo uma fase muito... O Jim Carrey tem uma fase que é assim, que eu não curto tanto. Ele tem fases geniais, mas tem umas fases que é tipo, tô dizendo para o público que isso é engraçado, ria disso, né? Você chega nessa coisa. E aí, então, eu comecei na Recriarte a entrar com o público da aula para profissionais também, das oficinas, da aula também para
para o profissionalizante, com esse lado de mímica, mas não tanto. Claro que eu dou técnica de mímica, coisa que as pessoas vão poder fazer, mas sempre ligada a conceitos do que a mímica ele pode, a pessoa pode trazer para o teatro, mesmo que não seja mímica. Sabe? Coisas de observação, coisas de trabalhar o código corporal, coisas de trabalhar, de chegar na emoção também pelo corpo, não só pela imaginação, muito embora que é uma coisa muito rica para mim, mas muito embora eu acho que a imaginação, às vezes, nosso corpo não... Né, é que às vezes nosso corpo não tem aquele registro. Então a gente precisa dar fisicamente o registro para ele poder associar as coisas, Claro. né? Então aí é claro que a aula, o lado de educadora, para mim eu sinto que deslanchou muito rápido, né? E aí voltou o desejo que eu já tinha tido no passado de fazer um mestrado. De fazer um mestrado para, a gente diz, para uma mudança de paradigma da vida, né? De como que eu olho o meu trabalho, como que eu olho o trabalho do outro e a educação, né? Então, fui E aí a gente vai para para a a França. França. Porque você foi fazer mestrado na França? Eu fui fazer mestrado na Então França. vamos lá. Então, assim, eu tive, no mestrado, eu tive uma experiência, antes até de trabalhar como educadora na Recrearte, eu já tinha tentado entrar no mestrado lá na Unesp, mas não rolou. Eu tive umas conversas com a coordenação que falou: olha, o seu tema não está muito alinhado com as linhas de pesquisa que existem aqui na Unesp. Eu desisti um pouco por coisas da vida, fui para a Recri, então, e aí voltou essa vontade, eu falei, não, eu quero me aprofundar no mestrado, porque eu quero também entrar em outros níveis de curso, outro nível de reflexão sobre a arte, e eu tinha um contato na USP, fui fazer um grupo de pesquisa, o CPECA, na USP, fiz parte um tempo, mas a coisa não deslanchava, assim, é uma coisa muito sensível minha, de que eu sentia que não estava deslanchando. E aí, quando eu fui para Amsterdã, eu andava pela rua sozinha, às vezes, do grupo, porque o grupo queria fazer outra coisa, eu queria ir muito para os museus. Eu queria ir para os museus, e o grupo, não, o museu é caro. E eu falei, não, mas eu vou para os museus. E nessa história de andar um pouco sozinha nas ruas de Amsterdã, me fez muito bem de olhar e eu me sentia muito em casa. Eu achava que eu ia odiar estar no inverno, porque é no inverno. Eu falei assim, eu vou odiar estar no inverno na Europa, porque eu morro de frio, não gosto de passar frio. E foi exatamente o contrário, eu me sentia estranhamente em casa. E aí eu comecei me abriu a cabeça de tipo, talvez eu precise estudar fora. Aí eu cheguei no Brasil, estava no estúdio de dublagem, chegou uma dubladora para mim e falou assim, já tinha uns 2 meses que eu tinha voltado, porque eu fiquei uma semana fora, né? Ela falou, ah, Silvia, você já voltou? Eu falei, eu voltei da onde? Ela, ué, você não tinha ido morar na Europa? E eu falei, ué, Na dublagem tem isso, sabia? De tem, vez em tem. quando, ah, você já voltou? Você não foi morar? Não. Então, Engraçado gente, pode porque me falar, assim, viu? Pode me chamar, porque eu fiquei bem sem trabalho, assim, quando eu voltei da viagem, assim, eu consegui voltar ao trabalho depois que eu liguei para os estúdios e falei, não, tô aqui, achei bem estranho. E aí essa pessoa me falou assim, eu não achei que você estava morando na Europa. Eu falei. E aí as coisas começaram a ligar e eu não achava, não é que eu não achava bons programas na Holanda, eu não achei bons programas financeiros na Holanda. E aí claro. ia rolar. E aí, conversando, minha irmã falou assim: olha, Silvia, tem a França. Aí eu falei assim: só que na França, na Holanda é inglês, na França é em francês. Eu falei assim: eu não falo francês. Aí minha irmã falou assim: eu tenho uma relação muito particular com a minha irmã, às vezes minha irmã fala que eu posso fazer as coisas e eu acredito. E ela falou: não, Silvia, mas assim, a gente está agora em setembro, você consegue aprender francês até o. Ela achava que era mais ou menos para março que eu precisaria, né? Você consegue aprender francês lá para março, que é quando você vai fazer sua prova de francês, né? E eu falei, ah, tá bom. Comecei a aprender francês e fui pesquisar sobre mestrado na França, que minha irmã trabalha. A minha irmã, na verdade, ela trabalha com consultoria para pessoas que querem estudar no exterior, fazer Olha mestrado. que legal.
Isso, e ela trabalha muito com países anglofônicos, principalmente, e trabalha um pouco com França, Itália, ela já mandou estudantes para a Itália e tudo. E ela falou assim, nunca tinha pensado nisso, mas Silvia, mas a França é muito seu perfil de estudante. E eu falei, mas será? E fui pesquisar, enfim, como que fazia, comecei a estudar, e aí eu descobri que eu tinha que fazer a prova de francês muito mais cedo do que eu imaginava, e eu fiz a bendita prova do francês e eu passei. Sei lá como passei, comprovei que eu tinha um francês fluente, passei, e aí falei, oh, tá très bien. Apliquei para muitas universidades e passei em quase todas. Eu fui aprovada desde Sorbonne Nouvelle, Paris 8, Universidade de Bordeaux, sim, tinha umas 6 opções para mim, eu tinha muita opção para onde ir. E aí foi aquela coisa, né? Tipo, como que eu escolho? Então a primeira escolha que eu fiz foi não Paris, porque eu não tenho dinheiro para morar em Paris. Paris custa muito, muito mais caro que morar fora de Paris. É uma diferença de 500 euros por mês no seu orçamento, e eu falei, não dá, não dá. Compensa pegar o transporte todos os dias, né? Aí no mesmo transporte é caro. Eu falei, eu moro nessa cidade que chama Reims, eu estudo na Universidade de Reims, eu estou a 2 horas de Paris, Hum, mas eu fui e comecei a pesquisar os programas, então fui olhando os programas de cada universidade, e o programa dessa universidade que eu tinha, eles me escreveram que eu estava muito adaptada ao programa deles, porque eu queria estudar coisas corporais, e eles tinham coisas mais ligadas ao corpo, né? E aí eu vim para cá, escolhi vir para cá, e agora, para o meu mestrado, eu tô, aí o mestrado aqui na França, ele é muito intenso, né? Então, eu tive no primeiro semestre 15 cursos, então tinha aula todos os dias. No segundo semestre, 13 cursos, aulas todos os dias, e ainda como eu estava contando para você, um relatório de estágio de 30 páginas para escrever e uma dissertação de 30 páginas, 30, 40 e poucos com a mise en page, né? Com todas as formalidades, deu 45 páginas, e bibliografia e anexos, 45 páginas de trabalho. Então, eu fico um pouco amarrada na faculdade, eu não consigo fazer coisas fora, muitas coisas, né? muitas coisas. Muito embora eu tenha conseguido o meu estágio, né? Então, isso é legal. A gente no Brasil, a gente não é obrigado a fazer estágio no mestrado, aqui tem. Então, meu estágio eu fiz numa companhia de teatro de marionete, que eu não trabalho com essa técnica, não conhecia, e caí lá para fazer estágio nessa companhia e aprendi horrores, muito, 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 porque eles estão fazendo, e eles me ofereceram um curso de teatro de sombras de graça que eu não consegui fazer porque foi logo que começou o confinamento aqui. Legal. Então o curso foi cancelado. Eu não fiz o teatro de sombras, mas foi uma chance de aprender. E o curso aqui tem muita coisa diferente do Brasil, porque eu tenho os cursos acadêmicos, que são esses cursos onde a gente debate teoria e são professores universitários, professores com mestrado, doutorado, pós-doutorado e todas as hierarquias, e tem cursos que eles profissionais, que são com pessoas que não têm mestrado, doutorado, etc., mas são profissionais da área. Então, tem tanto uma formação acadêmica quanto uma formação de profissionalização, no sentido até de administração do teatro, política cultural francesa, eu estou aprendendo, então é bem vasto. E no meio disso tudo, você desenvolve a tua pesquisa, a tua dissertação, que é o teu memoir. E aí, No meio disso tudo, você ainda sobra um tempo para tudo, você virar a cabeça, mais ainda. porque aí o que tem? Tem uma diferença, né?
no meu mestrado, eu, por exemplo, tenho interesse na parte acadêmica. Então, eu vou desenvolver agora no segundo ano, eu sigo um percurso pesquisa. E outras pessoas vão seguir o percurso profissionalização. Para mim, que vou fazer o percurso pesquisa, eu tenho que fazer, ao fim desse segundo ano que eu começo agora, tenho que entregar lá meu memoir com mais de 120 páginas. E vou fazer um estágio pequeno, estágio curto, ou do segundo estágio curto com o segundo relatório curto. Quem já segue para a profissionalização vai fazer um estágio mais longo, com um relatório mais consistente, e fazer um memoir pequeno. Mesmo assim, eles apresentaram um memoir agora e tem que apresentar de novo um memoir com suas 40 e tantas páginas, né? Então, a minha pesquisa que eu desenvolvo aqui, que eu estou desenvolvendo aqui, é uma pesquisa sobre gesto e significado. Eu estou desenvolvendo em cima do trabalho da Companhia dos AD, que eu contactei, em cima do espetáculo Saudades Terras d'Água. Então, eu trabalho sobre gesto e significação. Nesse primeiro semestre, eu trabalhei em cima de um ponto de vista histórico de construção do gesto. Então, eu peguei a pantomima do século XIX e a mímica do século XX. Quais são as questões ligadas ao gesto? Por exemplo, a pantomima do século XIX, ela é muito ligada às mãos e rosto, né? Então, o rosto para expressar as expressões de uma maneira icônica, então você faz uma mímica icônica do que você quer dizer, e as mãos para ilustrar a história e contar, uma tradução palavra a palavra do que eu quero dizer. Então, é um texto que eles falam a pantomima branca, que vem da pantomima... Primeiro tem a pantomima arlequinade, então eram textos que vinham da tradição da comédia dell'arte, Pierrot, pantomima colombina, etc., que os personagens se comunicavam com gestos das mãos, e que o público traduzia mesmo numa lógica palavra a palavra. Então, você passa por uma lógica do século XX, da mímica, onde já não tem essa conexão tão forte, vai para a mímica subjetiva, a mímica abstrata, vem para o Decru, que vai incluir o tronco na comunicação, e ele já passa a não querer, não contar uma história, no caso do Decru, o caso Marcel Marceau já é uma coisa à parte, senão a gente vai complicar ali. Então, eu fiz toda essa análise, então, assim, no espetáculo da Companhia dos AD, no gesto da Companhia dos AD, o que se aproxima da comunicação da pantomima, o que afasta, e na mímica do século XX, em termos de técnica também, quais são as técnicas propostas para o Decru que a gente consegue observar no trabalho deles, e onde eles se afastam disso, onde eles estão inovando com isso, né? Qual a diferença da acrobacia? A pantomima do século XIX também ela é muito acrobática, porque era feita por acróbatas, né? Não eram atores. Então, mesmo o Deburau, que era o mais conhecido, ele era equilibrista. Então, mas qual que é a diferença? Né? Ele tem acrobacia nos dois, mas a acrobacia tem uma função diferente. Então, eu passei por toda essa parte histórica agora no primeiro ano, desculpa. Segundo ano, eu vou para uma parte de análise da semiótica. Eu começo com uma coisa que eu estou morrendo de medo de começar, que é a diferença de semiótica e semiologia, e no que isso interfere na análise do gesto, porque existe uma diferença. Eu falei, meu Deus do céu. Enfim. Tem essa ainda, né? Tem essa ainda, porque semiótica e semiologia não é exatamente a mesma coisa, e a gente pode usar a semiótica mais para análise do gesto que a semiologia, que a semiologia é mais linguística, ela é mais ligada à linguística, e quando você reduz o gesto, você traduz o gesto por questões da linguística. Eu usei bastante esse livro, o Samir. É a base eu usei muito o Teatro do Gesta, do Jacques Lecoq, eu usei bastante, tirei milhões de fotos. Eu tenho fotos no celular e não queria devolver o livro para a biblioteca, porque eu peguei falaram que a gente ia ser confinado. O Macron falou na quinta-feira na TV, ele anunciou, a gente vai ter o confinamento,
Sexta-feira, eu fui para a biblioteca da faculdade e peguei o máximo de livros que eu podia, que tinha a ver com o meu memoir. E Ah, o Teatro de espera. Gesta, do Jacques Lecoq, foi um dos que eu peguei e levei e falei, não, esse livro vai comigo e ninguém abre. Muitas coisas do Patrício Pavi também. Eu tenho o Dicionário do Teatro, Samir, não sei se você já viu o Dicionário do Teatro do Patrício Pavi. Vamos fazer um projeto para traduzir para o Brasil, porque é muito interessante. Enfim, e aí minha pesquisa está nisso. Eu espero ter, porque agora eu tenho mais um semestre com muito curso, mais um semestre desses que eu tenho 15 cursos e algumas coisas do memoir para fazer. E já no segundo semestre eu tenho menos coisa, eu tenho uma carga mais leve de cursos, e aí eu vou poder desenvolver mais esse projeto. Eu vou voltar agora para a companhia que eu fiz estágio, eles me chamaram para assistir, eles vão para mais uma parte aqui, eles fazem residências de criação. Então, eu acompanhei a primeira residência, eles me convidaram para acompanhar agora um pouco mais da criação deles, então eu vou voltar lá. E artisticamente, na verdade, eu não estou podendo fazer muita coisa. Eu fiz um curso aqui com a 2AD, é um curso de um fim de semana, que eles chamam de estágio aqui, mas para não ficar confuso, tudo eu chamar de estágio. É uma oficina, né? Eu fiz uma oficina de um fim de semana e espero conseguir fazer um pouco. Eu pretendia fazer agora no verão oficinas e cursos, mas com toda a questão Covid é mais complicado. Mas entrei em contato já com algumas escolas que têm cursos de teatro físico e tal, e vou vendo como eu consigo agora botar mais isso. Eu quero fazer cursos no KNAC também, que existe, eu estou numa posição um pouco privilegiada, por que eu escolhi essa faculdade, né, também de Reims? A faculdade de Reims fica nessa cidade, chama Reims, e ela é ligada também a Châlons-en-Champagne e a Charleville-Mézières. Em Charleville-Mézières existe a escola de formação de teatro de marionete da França, é uma escola profissionalizante de teatro de marionete, que quem faz lá sai com uma licence, que é um bacharelado em teatro de marionete e é em parceria com a minha faculdade. E também no KNAC, é o Centro Nacional do Circo. Então, também a pessoa, o circense vai lá, faz os testes e estuda para fazer uma formação em bacharelado em circo também. E também é próximo, as duas cidades são próximas e tem muito embora eu não tenha cursos lá, eu fui visitar o KNAC com o pessoal da minha faculdade, tem uma proximidade de conversa, né, de poder consultar o acervo deles. Eu quero também para minha pesquisa ir olhar o acervo, ele é o maior acervo sobre circo e técnicas próximas da Europa, é o KNAC, né? Você acha que esses grupos todos aí que você está citando, essas companhias, em geral, é mais aberto que aqui Para você para diz para estudante? estágio? Não, para estudante mesmo, acompanhar, fazer todo esse processo, ou mesmo como curioso, eu quero conhecer o trabalho da Desadan e Desadê. Dos AD, E que dos AD, no caso, eles são brasileiros, então, os são dos brasileiros. Para AD, quem não sabe, uma companhia de brasileiros, são dois fantástica. artistas Atualmente, fantásticos. eles estão Eles com foram sede para no a França há muitos anos atrás e montaram essa companhia incrível. Eles estão agora com sede no Rio, eles tiveram muito sucesso aqui na França, estão um trabalho fantástico e eles são muito abertos. Eu conversei com o Arthur, mandei, ele foi muito receptivo, ele quis conversar comigo, ele me convidou, falou, venha fazer o estágio para a gente conversar, para eu sentir. Eu preciso até retomar o contato com ele para essa continuação da pesquisa e para dizer como foi, para agradecer. Então, eles, no caso, são muito abertos. Essa companhia que eu fiz estágio, ela foi muito aberta para mim, mas ela, assim, ela deu um curso de marionete na faculdade que eu fiz. Então, eu tinha um contato, ela me conhecia, né?
Teve uma outra companhia que eu tinha um curso que eu tinha um projeto de entrevista para fazer, que eu chamei um ator de uma companhia aqui, que é uma companhia baseada em atores, que aqui as companhias normalmente elas são... O núcleo da companhia é o diretor aqui, normalmente. O teatro francês é muito mais baseado no metteur en scène que nos atores. Então, raras as companhias, não é raro, mas assim, é menos comum as companhias são núcleos de atores. Então, essa companhia era de núcleo de atores e eu queria conversar com esse ator para o meu projeto de trabalho de entrevista. Ele foi também muito receptivo. Então eles são receptivos aos alunos, mas precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, conseguir o que eu consegui, que é um estágio na etapa de criação, é raro. Eu ouvi eles eles dizerem que é raro, porque eles querem preservar o projeto e o momento da criação. Mas sempre conversam, você procura, você troca mensagem, você diz que você é estudante, ainda mais no caso, assim, como eu sou brasileira, eu falo, não, eu sou brasileira, eles querem conhecer, querem saber, e ajudam. A diretora da companhia que eu fiz estágio me mandou mensagem para saber se eu estava bem durante o confinamento. Ela revisou algumas coisas do francês no meu memoir, porque ela perguntou se você precisa de ajuda, e ela me ajudou porque tinham coisas que eu falava para ela, eu não sei se isso é usado no teatro, né, para acertar o vocabulário, então foi bem legal. Legal. E nessa pandemia você se isolou com esses livros todos e estudou. Como é que foi? Foi muito difícil. Eu vou ser sincera, foi muito difícil porque veio de um momento muito delicado. Eu sou asmática, sou muito alérgica, e quando começou-se a falar da coronavírus, eu já estava atenta para pesquisar informação e saber, porque a gente que é asmático sempre sempre nas gripes suínas, a gente está sempre pesquisando, porque existe também um problema com a medicação da asma, né? Você, como é asmático, você faz um tratamento, e é um tratamento que um pouco enfraquece o sistema imunológico do pulmão, digamos assim, usa o corticoide localizado no pulmão, constantemente. Então, eu já estava muito atenta de informações, mas o tempo todo que eu via, não, asmático não precisa se preocupar, asmático não precisa se preocupar, e aqui na França, o que eu sinto é que a conversa virou muito de um dia para o outro, né? Então, vinha sempre de, mantenha a sua vida normal, vá para a faculdade, não falte na faculdade, se você sentir sintomas, sinalize, né? E aí, um dia, o Macron foi para a televisão e falou, não, se você tem asma, se você doenças crônicas, se você tem estômago, por favor, não saia. E aí bate um nervoso, porque você fala, não, mas eu sou asmática, eu estou num país... Claro. Mas eu já tenho um médico aqui que me acompanha, porque como eu faço tratamento contínuo, né, e o sistema de saúde aqui é muito bom, eu, como estudante, eu tenho direito à saúde pública e eu pago mais 13 euros por mês para ter o complementar, que eles chamam, né? Então, eu não pago nem medicamento, meu remédio para asma eu não pago nenhum. Nenhum. E aí eu estava tranquila, porque então já expliquei para o médico, então eu sei me comunicar em francês porque dá aquela ansiedade, mas como que eu vou explicar em francês que eu estou sentindo isso, que eu estou sentindo aquilo? Mas ao mesmo tempo tinha momentos de muita ansiedade. Essa decisão, inclusive, de ir para a biblioteca e pegar todos os livros possíveis é de uma pessoa ansiosa, né? Que no caso me ajudou, mas é uma decisão de uma pessoa extremamente ansiosa. Eu peguei os livros e levei para casa, e o primeiro plano não vou estudar muito, mas o fato é que por muito tempo eu não consegui fazer nada. Teve muito tempo de não conseguir produzir, não conseguir escrever. É isso, né? A cabeça está em outro lugar, né? Está pensando, tá com os medos, Está pensando, ao mesmo tempo está pensando na família aqui. Veio a questão econômica também, porque de repente o valor do euro começou a flutuar demais e sem trabalho a gente já não tem já não está tão fácil de conseguir pequenos empregos, fica mais difícil ainda. E como que eu vou continuar? Se eu vou poder fazer o segundo ano?
e aí fala assim, essa coisa, eu vou me matar de escrever quase essas 90 páginas que eu escrevi, ao todo, juntando todos os trabalhos, e, e, e talvez não vá poder fazer o segundo ano. Agora eu já sei, graças a Deus, que eu vou fazer. Graças a Deus eu vou fazer, mas até o momento de eu apresentar na minha banca do projeto, as duas professoras elas estavam com muita pena, porque elas falaram, Silvia, seu projeto tem muito valor, a gente quer que você continue, elas estavam me dando apoio e me ajudando como podiam, porque, né, elas falaram, a situação, elas falaram que o meu projeto era muito bom, e elas não era bom, bom, assim, considerando que houve coronavírus, mesmo se não tivesse coronavírus, sem as considerações, vamos ser gentis, porque seria um trabalho muito bom. Então, foi um processo de crescimento grande, assim, de superar essa ansiedade. Tinham dias que eram muito difíceis, dias de realmente pensar, acho que eu vou precisar de uma ajuda, não só psicológica, como talvez psiquiátrica. Eu cheguei a pensar, falei, talvez eu precise de uma ajuda complementar. Mas fui tentando, mas ficava um pouco com medo também de falar assim, não, mas eu vou começar um tratamento sozinha aqui, vou deixar um pouco esse momento passar, fui respirando, fui fazendo cotidianamente, comecei os projetos, os trabalhos aos poucos, fui passo a passo, e aí consegui me virar. Você Mas conseguiu fazer amizades aí nesse tempo? Porque mais nessas ou horas menos. também você pensa, ah, tá, se eu passar mal, eu ligo para algum amigo, né? Enfim. Não tanto, não tanto, porque o que acontece é assim, a maioria das pessoas que estudam na faculdade, os franceses, eles não moram na cidade, então eles vêm de outras cidades, ficam. Então, quando começou a crise do coronavírus, todo mundo voltou para casa dos pais, né? Porque são jovens também, né? Tem isso também, né? São bem mais Bem jovens. mais São... jovens, ficamos nós que somos os estudantes internacionais e que temos mais idade também, né? Então, a minha colega espanhola ficou e a gente brigou por mensagem, então a gente tem personalidades muito diferentes. Eu tô sempre na hora, eu quero sempre fazer tudo muito correto, e ela é uma pessoa que está sempre atrasada, e aí a gente teve um desentendimento aí, porque ela também estava numa situação difícil, e eu tinha pensamentos negros, assim, que melhor nem comentar, e então não deu bom. Eu conversava muito com uma colega que é da Algéria, que é a colega que eu dou recuperação, ela brinca que ela fala assim, ótima professora, Silvia. Eu dei muita recuperação para ela no primeiro semestre, esse segundo não consegui. Aí ela ela não validou, coitado, o semestre, ela talvez tenha as férias para se organizar, não sei como vai ser. E os meus colegas da área de música, né, que minha formação tem o percurso teatro e o percurso música. Tem dois colombianos também, mas que não é tanto essa amizade também estão se virando, né? Também não são Uhum, franceses claro. mas teve, por exemplo, a diretora dessa companhia que me procurou e falou: olha, se você precisar de alguma coisa, mesmo a coordenadora, a diretora da minha formação, eu poderia contactar caso acontecesse alguma coisa, embaixada, essas coisas. Legal. Silvio, ó, a gente já está para 1 minuto, 1h15, hein? A gente fala, Olha hein? só, a gente Muito fala. bem. Eu vou finalizando então, vou fazer mais uma última pergunta e depois vou agradecer aqui as pessoas e dar um recadinho. E aí você também fique à vontade para dar o seu recadinho. Você tem planos aí para voltar? Ou vai terminar o mestrado e volta? Ou vai seguir? Enfim, você Eu não consegue sei. vislumbrar isso? Então, meu plano original era vir fazer o mestrado e voltar. A questão é que as duas pessoas que fizeram a banca do meu mestrado, do mestrado de M1, né, que elas falaram que eu tenho talvez possibilidades de tentar conseguir que eles chamam um contrato doutoral, que é
não só entrar num doutorado aqui na França, mas como você ser pago para fazer esse doutorado. Elas falaram que minha pesquisa ela é interessante, ela não inédita na França, mas ela tem caminhos aqui na França, e que talvez meu perfil fosse bom, porque eu teria validado um mestrado, com um mestrado inteiro feito na França, com boas notas. Eu tenho, que aqui a gente tem menções, né? Então tem a menção assez bien, bien, très bien, e eu tenho quase uma très bien, infelizmente, por causa do coronavírus. Minha média, minha média de pesquisa, mas o que vale, por exemplo, o que vai para, que eu vou provar, né? O que eu vou, quando eu vou procurar, eu vou falar, não, eu tenho uma, para minha pesquisa eu tenho uma menção très bien, né? Para o meu memoir. Então, minha menção geral é bien, quase très bien, e minha menção específica, que para francês é muito. Na verdade, a minha média é a mais alta da turma, incluindo franceses. Eu descobri isso sem querer e eu fiquei chocada. Eu falei, não, mas não faz sentido. Mas por conta da experiência, né? Porque os Ah, franceses estão jovens e eu compenso um pouco na experiência dos trabalhos, né? Que era uma coisa que a gente conversou outro dia. Então, se eu conseguir realmente um contrato doutoral, um trabalho aqui na França, eu ficaria um pouco mais de tempo. Mas legal. eu gosto muito de ensinar e de atuar, né? Estar no teatro. É, eu tô, eu tenho muita, eu gosto muito. Então, assim, por exemplo, se ficar na França for me impedir de ensinar e de atuar como profissional da arte, ou como diretora ou como atriz, eu volto para o Brasil. Eu prefiro estar no Brasil como diretora, atriz, professora de teatro, do que na França fazendo alguma coisa que não tem a ver com isso. Tá certo. Mas você vai conseguir, vai fazer um doutorado aí, vai. Precisa ver também se ao fim do mestrado eu vou estar com essa energia de vamos doutorado, ou se eu vou Também, não, também. nunca mais. Mas sempre a gente está sempre buscando um desafio novo, né? Sempre alguma coisa. E aí você fala, mas eu já tô aqui, já cheguei até aqui. Pô, ah, deixa eu embalar, né? Não E quer mais 3 anos. é É que, só 3 anos é porque na França. é que Ó, como tem uma pergunta antes de estudante muito terminar aqui, ó. A Lúcia confortável, Correia, uma amiga artista também, atriz dos bonecos. Deixa eu ver. Só uma pergunta antes de terminar. Como ela falou de cuidado com a saúde emocional, eu gostaria de saber como ela vê a função do riso da comédia na cura. eu acho que é fundamental, porque o riso tem várias funções. Uma é o riso é verdadeiramente um relaxamento de tensão, né? Então, tem um stand-up que chama Nanette no Netflix, e ela explica muito bem como funciona, o stand-up dela, ela explica como funciona a comédia, e ela explica, eu faço você ficar tenso para depois te relaxar. É um stand-up maravilhoso, recomendo que todo mundo assista o Nanette. E então tem essa função física de relaxar, mas também como o humor, a visão do humor é uma visão que a gente fala, ela é uma visão à distância, né? Ela é uma visão que simplifica as coisas, ela tira as camadas ela olha uma coisa complexa e transforma em simples. Então ela te dá um pouco de perspectiva, dessa perspectiva fora. Você sai desse tá no embrenhado no teu problema. A gente fala, eu acho que uma das melhores lições de interpretação stanislavskiana em cima da imaginação é uma crise de ansiedade, uma real crise de ansiedade e quase pânico. Porque a situação onde a tua imaginação cria um cenário tão concreto, tão cheio de detalhes e especificidade, de coisas que conectam com o que você acredita, que você se desespera, né? Então, tem quando você começa a desmontar esse olhar e você olha o ridículo disso,
o mecânico disso, o ridículo disso, aí você consegue sair dessa imersão no drama que você tá e um pouco para o olhar da comédia, né? Você precisa desse afastamento, né? Porque, enfim, o humor agora ele é essencial para a gente lidar com a nossa realidade. Sim, Assim, principalmente. esse discurso do Macron, inclusive, que me causou muita ansiedade, depois eu comecei a rir dele, pensando de como que era um pai dando uma bronca nas crianças, que é a nação dele, então a gente estava de castigo. Então, quando eu comecei a pensar, falando, nossa, é o Macron colocando, eu comecei a rir e fui me desmontando. Teve um outro caso que aconteceu comigo, que todo mundo ri na hora que eu conto, mas que na hora foi muito, assim, esse mesmo, Bruno. Na hora que eu saí na rua, uma das primeiras vezes que eu saí na rua, eu fui praticamente atacada por um corvo. Então, eu estava andando na rua e eu senti uma coisa, eu ouvi um corvo e senti uma coisa pegar assim no meu cabelo. Pegou assim e umas asas batendo, e eu saí correndo, e eu pensava, mas correr não vai adiantar, porque o corvo voa. Pelo amor de Deus, Silvia, que ridículo que você está fazendo. Mas foi uma situação, eu cheguei na minha casa, eu chorava, porque, imagina, eu passei um tempão confinada, a primeira vez que eu saio, eu sou atacada por uma criatura do céu. E aí, quando eu comecei a descrever o ridículo que é você ser atacado por um corvo na rua, né? Eu relaxei também e não me impediu de sair mais o corvo que se apaixonou por mim. Muitos talvez uma pessoa mais, né, que mais voltada para o drama em vez da comédia, já olharia isso como um sinal, né, um corvo, É o sinal, é o corvo, pandemia, é pandemia. vou Não, morrer, a morte está me rondando. eu neurótica, eu fui olhar na internet, eu falei, mas corvo ataca a pessoa? O que eu preciso fazer? E aí eu li que o corvo foi bem os pássaros, que os corvos aprendem a fisionomia das pessoas e que eles atacam novamente as mesmas pessoas. Mas aí depois eu lembrei que eu estava de Olha, máscara. Aí eu falei, não, mas eu estava com máscara, então o corvo não viu minha fisionomia, então ele não vai me atacar mais. Mas até eu ri assim, o processo de me sentir atacada pela realidade, né? A realidade que está me atacando para eu sair, até eu transformar nessa cena cômica de tipo, eu saí na rua, um corvo me atacou, e enfim, é um processo que foi até que rápido, mas mostra esse processo de como o humor tira a gente um pouco dessa situação de afasta. É isso, afasta. Até eu fiz um curso de roteiro uma vez, roteiro para série, e a professora falava muito: o drama é em close e a comédia é em plano aberto. É difícil fazer comédia em close, porque a comédia é o corvo batendo, expansivo, né? Seus umbrais. eu preciso de óculos para. Eu não estou usando Para óculos, né? Tipo, é vaidade, mas não também, é que fica o brilho do computador no óculos. Aí eu acho. atrapalha um pouquinho, né? Né? Mas é isso, a gente tem que rir em muitas situações, claro, porque ajuda e realmente faz a gente esquecer o drama, a gente foca no problema, né? É, A comédia, o humor já faz a gente sair do problema, né? Olhar sai, ele realmente de fora, não de dentro. vê o ridículo do problema e relaxa do o ridículo de vamos voar, né? Vamos voar. Então, para mim, É, o humor é é, mu- isso. é muito, e é muito engraçado mesmo essa coisa. O drama, por exemplo, é isso, é o eu, né? Estou aqui no meu problema, no meu conflito. O riso é, mesmo sendo você, você está de fora te vendo. Se eu caí, entendeu? Você se vê caindo, você se consegue rir dessas situações, né? É isso, um corvo te atacando na plena pandemia. O Woody Allen fala, né, que a diferença da tragédia e da comédia é que a, a comédia ela dobra e a tragédia ela quebra. É, Eu acho que é bem isso, né? Então comédia dá essa flexibilidade de vamos lidar com essa situação. E o drama, a tragédia
não tem como lidar com essa situação, está acabado, e a comédia é meio, temos uma pandemia, o que podemos fazer? Eu não sei, vou na biblioteca pegar todos os livros que eu puder, Que eu que eu puder. aguentar carregar. E aí abriram as bibliotecas da cidade depois de um tempo, né? Quando a gente começou a desconfinar, em Drive, que a gente pedia o livro e ia buscar lá, né? E não importa em que biblioteca da cidade estivesse, eles levavam para essa biblioteca mais próxima da sua casa. E aí eu peguei mais um monte. Que legal. Peguei sobre Pina Bausch, peguei, porque entrou tudo, assim. Minha diretora falou, não, mas você tem que... O gesto deles é muito dançado, você precisa, na sua introdução, escrever um parágrafo sobre Pina Bausch. Eu falei, meu Deus do céu, um parágrafo sobre Pina Bausch a essa altura do campeonato. Lá fui E eu. para escrever um parágrafo sobre a Ana Bausch, eu tenho que ler 2 livros dela, 3. Não me... Porque nesse parágrafo eu tenho que contar a vida toda, a técnica toda, enfim. Para dizer qual que é a diferença desse teatro gestual para a dança teatro, né? Enfim, se é que importa, Não né? quer ser mestre? Não Porque quer ser mestra? porque no fundo, quando a gente, essa é a diferença da faculdade, né? A gente é artista, a gente vai fazer, a gente se joga, a gente faz, a gente não se importa. Ah, eu tô fazendo teatro, fazendo teatro, não importa, eu vou fazer o que funciona, né? O Ricardo Napoleão falava bastante isso. Teatro assim, funciona? Bom, não funciona. E aí não importa tanto o que você está usando, você usa o que funciona para você na hora. Era na questão do que você me fez da improvisação, é isso. Eu sou uma pessoa que vai muito no procura, isso vai funcionar e vou. Eu gosto de me divertir muito, mesmo que seja para fazer uma coisa. Hoje em dia eu aprendi a fazer drama, mas eu aprendi a me divertir fazendo drama. Então, me divertir fazendo essas armadilhas dentro de mim para me levar à emoção, né? Então, e é meio nisso, funciona, não funciona. E quando você vai para o meio acadêmico, já não é mais isso. Você está escrevendo isso baseado em quê, referenciado em quê, com... Mas isso te dá também uma visão de, tipo, cresce tua visão, você fala, opa, Claro. realidade é E um te pouco obriga também a estudar coisas que no dia a dia, na profissão, a gente não vai estudar, porque você está vivendo e fazendo coisas. Você pega um projeto, você vai estudar sobre aquele projeto, o que a temática envolvida naquele projeto ali, né? Agora, estudando na faculdade, você é obrigada a buscar mais coisas, né? e coisas que a gente precisa usar que eu achei muito interessante aqui, só para a gente não se estender muito, mas achei muito interessante que aqui, obrigatoriamente, para a dissertação do mestrado, a gente tem que encontrar o que eles chamam a problematique, que é a sua questão, é o seu problema, é o que você vai responder com sua dissertação. Isso é natural, isso é normal, né? O trabalho científico é baseado nisso. Mas o que eu achei interessante é que quando a gente foi fazer o relatório de estágio, aí a professora colocou também: eu não quero que vocês façam um relatório dia a dia o que vocês fizeram, dia a dia o que vocês observaram. Na introdução, vocês vão estabelecer uma problematique, então eu tive que estabelecer uma pergunta centrando aquele estágio, centrando minhas observações ao redor daquele estágio, e a partir daquilo eu organizei o conhecimento que eu adquiri naquele estágio. Então, isso fez crescer muito o meu olhar sobre esse estágio. Então, não foi só lá e observar como é que eles estavam experimentando o cenário, como é que eles estavam experimentando as primeiras funções dos bonecos. Foi de responder, por que eles estão fazendo assim, quais são os caminhos que levaram eles a fazerem isso, por que eles fazem com bonecos intermediários, bonecos improvisados, para depois desenvolver outros bonecos. Foi muito, muito rico essa metodologia. Que O legal. francês é muito Que forte na bom. metodologia. E procura aí quando você tiver um tempinho, como eu te falei em off, né, ontem, o material sobre o Felipe Gentil. Acho que você vai gostar muito. Eu vou anotar, Tá? peraí. Vocês vão me ver em close, porque eu estou Ok. pegando uma caneta. Meu Felipe quarto é assim, é Gentil. tudo pequenininho, então. Aliás, as pessoas que estiverem aqui, quem não conhece, quiser conhecer,
Pesquisa aí no YouTube, tem bastante coisa dele, espetáculos incríveis. E aí entra teatro de animação em formas animadas, dança, E teatro de atores. É É muito, maravilhoso. é muito nesse meio que eu estou desenvolvendo minha pesquisa, né? Essa coisa do teatro gestual, que a Companhia dos AD está chamando, que, que na Inglaterra vai mais para o teatro físico, a denominação, e que aqui tem o teatro gestual, o teatro de imagem, o teatro corporal. Na França eles botaram milhões de pequenas denominações, e que eu acho muito rico, eu acho muito bonito. Claro. Então é isso. Você vai gostar. E, Silvia, obrigado. Ó, 1h31. É, o A pessoal gente, já cansou da gente, tá assim, tipo, as pessoas saem, voltam, e é isso. O importante é a gente aqui conversar e muita gente ficou aqui também do começo ao fim. Eu aprendi a comemorar, demorei para aprender isso, mas comemorar quem tá, né? Porque às vezes a sim, gente faz uma festa, um aniversário, ou algum evento e convida pessoas e vem meia dúzia de amigos e os outros que não vieram, a gente fica sofrendo pelos que não vieram, né? Oh, não e esquece de comemorar com quem tá, né? sim, Então, é, gente que tem aqui, gente legal que ficou do começo ao fim. E teve gente que ficou bastante tempo aí também. Então, é também, né? isso. É. É, E as pessoas precisam ir ao banheiro, respirar um pouco, ver outra coisa. tomar um Então, chá. tá tudo certo. Ó, quero dar um recadinho, então, antes. Falar do curso, do site do Sérgio Mercúrio, meu amigo argentino, já tinha comentado dele para você também. Tem alguns cursos dele online. É bem interessante o trabalho dele. Essa coisa do relatório que você estava falando, ele trabalha um pouco assim também, de você fazer uma espécie de diário, mas um diário artístico mesmo, e anotar tudo que você puder, das suas sensações, enfim. Não ser, hoje eu levantei e fiz isso. Não. Qual é a tua problemática do dia ali, sabe? Captar isso e colocar no papel é, e transformar em arte isso. Enfim, tem muita coisa bacana ali. Quem tiver curiosidade também pode entrar lá. E o convidado da semana que vem, eu não sei ainda, estou esperando respostas. Eu convido alguns amigos que estão. A vida está voltando, né? Das pessoas está voltando, então cada um tem seus compromissos, então estou esperando respostas aí. Aí eu divulgo uns dias antes da live acontecer. E essa live com a Silvinha eu vou jogar no YouTube também. A Opa, partir daqui uns 3 dias eu já estou jogando no YouTube, tá bom? Quem quiser acompanhar, enviar para algum amigo, indicar, eu agradeço, tá? E é isso, meu recado. Fora isso, quero agradecer muito, Silvia. Muito obrigado. Agradecer eu que também a indicação agradeço. da Ju, claro. A gente se viu poucas vezes, né? Passando assim na Recriarte, e uma vez a gente sim conversou um pouquinho também. Você estava lá no shopping, No shopping, quando a gente estava tinha. esperando para ir dar aula, né? É, E a gente não conversou tanto tempo assim. Então, muito obrigado por aceitar, por estar aqui. é um prazer estar aqui, gostei muito. É um prazer falar em português também um pouco. Umas férias do francês. É bom, né? É bom porque cansa. Tem hora que eu fico muito cansada. Muito, muito cansada. Cabeça, né? Ficar pensando, traduzindo tudo. Estruturar e às vezes tem coisas pequenas, às vezes é mais fácil para mim, como eu estou muito no meio acadêmico, às vezes coisas complexas de filosofia ou sociologia são mais fáceis do que a conversa cotidiana, porque o vocabulário pequeno, assim, às vezes some, você fala, meu Deus. Se bem que, última historinha, Manda logo ver. no começo, é, a gente começou, né? E aí toda hora eles falavam do filósofo Aristóteles. Aristóteles. E eu falei, gente, não é possível que seja Aristóteles isso. Pelo conteúdo, eu sabia que era Aristóteles. Mas Beijo, Samir. Eu falei que eu ri muito com a minha amiga espanhola também quando eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, gente, mas Aristóteles é Aristóteles.
Meu cérebro mesmo assim. Parece nome de Parece, cachorro. parece que tá falando errado, né? Parece que é a minha tia lá do interior falando, o Aristote. Ah, Aristóteles, né? Ai, sabe Aristóteles? Falei, não, gente, é Aristóteles. Ó, Isso. o Samir tá falando aqui, ó, diário a bordo. Cadê? Protocolo, diário de viagem, ele corrigiu, diário a bordo. Muito bem. Você está anotando, é isso? Eu tô. Eu Muito anoto, bem. eu Você faço que a lição estuda, tá junto. vendo? Eu faço a lição junto com tudo que. Porque, mas isso é legal, porque às vezes a gente, me fala aí o nome do tal, aí você fala, mas você não vai lembrar depois. Então tem que anotar mesmo, Tenho, né? eu tenho uma memória muito, muito, muito boa, mas quando eu tô conversando, quando tô assim, aí não vai. Eu também. Mas é isso. Quer falar alguma coisa a Não, não, mais? foi ótimo, muito bom, muito obrigada por me receber. Foi um prazer. E virei assistir alguns pedaços das outras lives, mas tudo aí para mim já é um pouquinho tarde. Pois é, aí já é 1 da manhã, 1h42 da manhã, né? É 42 da 1h42 da manhã. Tá tarde, tá cedo, na verdade, né? Mas é que como escurece muito tarde, né? Agora é verão, então até umas 9 horas da noite tá claro, 9, 10 horas da noite tá claro, assim, bem claro. Então Uhum. eu me perco na hora, eu fico muito confusa no verão. Tô achando que é 5 da tarde, já é 10, né? Então, sem brincadeira, 7 horas da tarde parece 2, 3 horas da tarde. É muito difícil para mim, assim, quando eu tenho que jantar, eu falo, mas eu vou jantar, tá claro? Tra- Tá errado. Travou aqui para mim. Ah, travou. Eu falo que eu vou, na hora do jantar, às vezes eu me pego comendo bolacha porque eu tava com fome. Então eu começo a comer bolacha e olho e falo, não, mas são 8 horas da noite, é para jantar, não é para comer bolacha. Pois é. E se adaptou, Rai? A gente sempre quer perguntar as coisas. Rapidinho antes, se adaptou bem aí com a comida? Levou um tempo, porque uma coisa curiosa, eu não tenho vesícula mais. Eu fiz cirurgia para tirar a vesícula, e a vesícula é o órgão que ajuda a digerir gordura. E quase tudo na França tem Ah, manteiga. Então, demorou um tempo para o meu corpo se acostumar com a quantidade de gordura na comida, o queijo, tudo. E aqui a carne é muito cara, então tem toda uma adaptação de alimentação aí, muito, muito cara, assim. Dois. Quando eu falo que a carne tá cara, normalmente as pessoas falam, não, mas a carne tá cara no Brasil. A carne aqui é tipo 2 hambúrgueres, você paga 4 euros para comprar dois caro, caro. hambúrgueres. Então É. é caro, caro. Então eu não sou vegetariana, mas eu sou uma pessoa que já no Brasil eu tenho muita consciência da quantidade de carne que eu como. Eu tento evitar comer um excesso por coisas ecológicas e de saúde mesmo. E Ou aqui seja, foi você se obriga a virar vegana, vegetariana, vegana na a marra, né? redução aqui foi bem grande Que bom. de consumo de carne, porque é um item muito caro, mas a comida, verdura também, legumes é caro. O saudável parece ser caro para mim. Então, É. até Mas se é aprender isso, o que ó. você Vou compra. finalizar então. Vou finalizar, desculpa, é que senão a gente vai A gente 2 horas, hein? Ó, uma duas hora e horas a gente 40. continua, A gente vai pro off aqui, vai tá pro bom? continua. Gente, obrigado, gente, para quem entrou, para quem ficou. Eu já estou vendo que caiu bastante aqui também. É isso. Terça-feira que vem, às 19 horas, estarei aqui com o próximo convidado ou convidada, ou convidade, né? Nunca se sabe, né? Quem vem aí. E obrigado para quem passou, para quem ficou e quem puder divulgue essa live aí para os amigos e curtam a página também. E tem as redes sociais da Silvinha também, tá? Instagram tá lá Eba, e Facebook também, tá? Vamos dar uma força para os coleguinhas aqui, né? Um sim. beijo a todos, tchau, tchau e fomos. Tchau, tchau.